E agora a gente conversa com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, e com Davi Quintiliano, coordenador da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sobre a situação dos terceirizados da Prefeitura que estão sem receber seus salários. Presidente, muito obrigada pela presença em nosso programa. Os funcionários da Prisma estão há quanto tempo sem salário? Os funcionários da Prime, né? Da Prime estão... O que aconteceu? O contrato deles encerrou no início de abril. E eles ficaram, na verdade, levaram um tombo aí da empresa, né? Da Prime, porque ficaram sem receber o mês de março e estão aí aguardando uma definição da empresa para acertar a rescisão de contrato. Nós já estamos quase no mês de maio, né? Chegando o mês de maio, e a empresa não dá nenhum sinais de que realmente vão estar a fim de acertar com os trabalhadores. Na verdade, foi mais um calote. Infelizmente, tem ocorrido tantos outros. Mais recente foi a Masa, deixou aí muitos trabalhadores sem receber a rescisão, sem receber salário ao final. Isso tem acontecido de forma sistemática aqui em Rio Preto, na Prefeitura Municipal. Já faz alguns anos que o senhor acompanha, né, essa situação dos terceirizados constantemente acabarem ficando na mão e não recebendo o que as empresas devem. Exato. Eu acompanho há um bom tempo, aliás, acho que desde o meu primeiro mandato já fiz inúmeras, centenas de ações em relação às terceirizadas, né, defendendo os trabalhadores. Lamentavelmente, essa situação ela tem se mantido, né? E eu, inclusive, fiz uma lei, uma proposta que era para reter 5% do pagamento mensal para essas empresas, para que, ao final do contrato, caso a empresa não honrasse com os compromissos trabalhistas, com os trabalhadores, essa retenção serviria exatamente para isso. Ocorre que a Procuradoria do município entendeu ser ilegal, vamos dizer assim, entrou, a lei foi aprovada na Câmara, aí o município entrou com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e acabou derrubando essa proposta. De qualquer forma, essa conversa aí até com o doutor Davi, né? A gente está sempre, doutor, buscando encontrar uma alternativa para que o trabalhador deixe ao final do contrato, principalmente, ter esse calote. Mas, infelizmente, nós não encontramos ainda um mecanismo que pudesse proteger mais o trabalhador terceirizado aqui do município de Rio Preto. Davi, muito obrigada pela presença também. Existe algum respaldo jurídico para esses funcionários? Eles são, de alguma forma, resguardados? Uma boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. E a lei, toda a sistemática no ordenamento jurídico, ela adotou medidas para visar diminuir esse risco, tá? A lei das terceirizações, em 2017, ela sofreu uma alteração, obrigando alguns requisitos para a prestadora prestar suas atividades. Por exemplo, ter um capital social compatível com o número de empregados. Então, se a empresa ela tem 40 empregados, ela vai ter que ter um capital social mínimo de R$45 mil. Esse capital social seriam bens investidos na própria sociedade, né, na empresa. Isso é um mecanismo de tentar, se houver um inadimplemento, depois se buscar esse patrimônio. Acho que a gente perdeu o áudio do Dr. Davi. Voltou? Sim. Eu juro que não fui eu que cliquei em nada. Mas também na lei de terceirizações consta que o tomador de serviços, né, no caso a prefeitura, ela poderá ser responsabilizada de forma subsidiária. Aí também nós vamos acabar entrando na lei de terceirizações e na própria construção que o TST trouxe sobre esse respeito.
e que numa via judicial em que se pede, né, a responsabilidade subsidiária da prefeitura, o que seria essa responsabilidade subsidiária? Se o devedor principal, que é a prestadora de serviço, não paga, não se encontra bens, quem contratou, no caso a prefeitura, deveria responder. Então, na via judicial, a prefeitura vai ter que provar, né, que efetivamente ela fiscalizou o cumprimento desse contrato de prestação de serviço. O que seria essa fiscalização, por exemplo? Pedir os comprovantes de pagamentos, geralmente os direitos básicos, né, o salário, 13º, férias, fundo de garantia, e também, aí vai ao meu entender, tem que fiscalizar a rotina de trabalho. Porque, por exemplo, não se pode contratar uma empresa de vigilância e ela está há 1 ano ou mais, a título de exemplo, prestando esse serviço, e depois, num processo judicial, fica provado que desde o começo, um colete, a prova de balas, até a arma de fogo, estavam com um prazo de validade vencidas, um exemplo. Então, essa rotina também deve ser fiscalizada. E sobre essas empresas que não pagam, doutor, elas são punidas de alguma forma? Os proprietários são punidos de alguma forma? Como funciona? Durante o processo trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, após a condenação transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, vai se começar a fase de execução. Então, vai se buscar bens da empresa para ela responder. Não encontrando bens, é possível pedir o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, nós vamos trazer os sócios, os proprietários para a ação trabalhista para responderem. E seus patrimônios também particulares vão responder esse débito. E a título de curiosidade, a Justiça do Trabalho hoje tem ferramentas muito evoluídas, vamos dizer, tecnológicas, que conseguem pegar fraudes em empresas em nome de terceiros. Então, os proprietários podem sim vir a responder por esses débitos adquiridos. Bom, pelo que o senhor fala, de alguma forma esses funcionários vão acabar recebendo esse dinheiro, provavelmente depois de todo um trâmite judicial, né? Seja da empresa, dos empresários ou até da prefeitura, dependendo da situação. Mas existe alguma forma no contrato de trabalho de tentar se prevenir esse tipo de ação das empresas, de não pagar? Primeiro, deixa eu só explicar que é nosso dever ser bem transparente aqui, né? Apesar de todo esse respaldo, infelizmente, podem surgir situações que o trabalhador pode acabar ficar sem recebendo, porque às vezes não se consegue a responsabilidade do ente público, isso pode acontecer, e também não se encontra bens ali, tanto da empresa quanto do sócio. Isso, infelizmente, pode acontecer, tá? A título de exemplo, nessa outra pergunta, o decreto que fala das terceirizações da União, nele consta expresso que poderá haver uma retenção do repasse do ente público para a prestadora em caso de se verificar um inadimplemento, tá? E é autorizado também, dentro de um prazo notificado para a prestadora se regularizar, se ela não fizer a regularização do salário atrasado, do 13º atrasado, o próprio ente público, a União, no caso, poderá fazer diretamente ao trabalhador, tá? Então, o que eu acho que seria recomendável? É claro que precisaria estar estudando toda a questão de como a prefeitura vem fazendo, mas aí o doutor Pedro vai saber muito melhor que eu nesse ponto. Mas no processo licitatório, é possível verificar a idoneidade e a capacidade econômica da pessoa jurídica que está sendo contratada, e também é possível, no processo mesmo, no edital, né, fazer uma ponderação nessa questão do repasse. Que se for verificado o inadimplemento, que será retido o repasse para fins de satisfação do crédito do trabalhador, porque nós não podemos esquecer aqui que nós temos um trabalhador ali, né, que leva o sustento para a sua família, e que a Constituição Federal prevê a dignidade das pessoas como princípio básico. Presidente, esse tipo de cláusula não existe nesse contrato que o senhor tem acompanhado?
Maristela, o que acontece? Está me ouvindo? Sim. Tá. O processo licitatório, doutor Davi, é feito todo pela prefeitura, né? E é lógico que ali, hoje, há uma limitação da 8666 em relação a alguns quesitos, mas, como o senhor disse, a responsabilidade da fiscalização é do município. O que eu avalio em Rio Preto é que não há uma fiscalização adequada do contrato. Por exemplo, às vezes a empresa não fornece EPI, demora-se para cobrar, a empresa atrasa, às vezes, o pagamento, e isso, ao meu ver, talvez não esteja feito um processo mais rígido de cobrança, enfim. Então, há uma tendência, eu digo que os contratos, eles são contratos que vão até 5 anos, né? E, normalmente, essas empresas terceirizadas que fazem esse trabalho, elas têm vários contratos. Então, pode ter contratos em Rio Preto, tem contratos em outras cidades. Algumas delas, uma parte, porque a 866 não agora está mudando, né? Não sei se vem alguma alteração aí, mas ela não... realmente isso deve continuar. Ela não estabelece que essa empresa deva ser de Rio Preto, de onde quer que seja. Então, muitas vezes, essas empresas, elas têm, como eu falei, esses outros contratos, e eu acho também que elas acabam pegando mal, né? Ou seja, de repente eu vi aqui hoje um caso de um processo que começou com valor e termina bem abaixo, porque no processo licitatório ganha quem dá o menor valor. E isso também é um problema, porque às vezes a empresa quer entrar aqui no mercado em Rio Preto e eu fiquei sabendo de contratos que tem zero percentual de lucro. Quer dizer, a empresa não vai dar conta, né? Então, aí tem que começar a fornecer EPIs de má qualidade ou não fornecer, enfim. Muitas vezes a empresa fornece produtos de limpeza também, isso tudo, enfim, isso tudo implica, né? Ao final do contrato, ou alguns casos, por exemplo, tem aqui agora a GF, que é uma empresa que está com 3 anos de contrato e começou a ter problemas também. Então, eu acho que tem uma série de fatores aí que acabam levando a empresa, ao final, a não ter uma condição financeira para bancar vamos dizer assim, uma rescisão de contrato. E, normalmente, tem acontecido aqui o seguinte, se a gente perguntar aqui para os trabalhadores, tem trabalhador que está há 10 anos esperando uma ação que foi movida contra uma outra empresa. Porque a empresa, normalmente, ela não arca, não tem, como você falou, de repente não se acha nada de bens, e aí vem para o município, né? O município, você pode até falar um pouquinho mais, ele é solidário, né? Principalmente quando ele não fiscaliza. Hoje, acho que essa questão da solidariedade está vinculada também à fiscalização, enfim. Na verdade, infelizmente, quem acaba levando grande prejuízo é o trabalhador, que já tem um salário miserável, a maioria aí, salário de pouco mais de R$1.000, e esses coitados estão aí hoje sem receber, nessa empresa Prime, sem receber o mês de março, foi o último mês que eles trabalharam, pessoas não têm dinheiro para pagar aluguel, para comer, entendeu? Para alimentação, e lamentavelmente a empresa meio que não está nem aí, entendeu? Ela deveria ter mandado uma relação, porque é assim, ela ainda tem um mês para receber da prefeitura. Então, ela ainda tem aí, por exemplo, tem R$300 mil para receber. Só que, como ela não pagou o mês de março, o município fez uma retenção desse valor, o sindicato também entrou com um pedido de retenção, né, para bloquear o valor, enfim. Mas ela não se prestou a mandar uma relação para o município do mês de março para que o próprio município pudesse, com esse recurso, pagar os trabalhadores. Então, você não entende? Eu fico indignado com esse descaso que tem, né, no poder público e das terceirizadas. Então, eu fico pensando, lutando aqui, a gente está pesquisando para ver se é possível fazer alguma coisa para mudar essa situação.
A gente vai continuar acompanhando a situação dos funcionários da Prime que estão sem receber, que prestavam serviço terceirizado ao município. Presidente, muito obrigada por participar do nosso programa. Doutor Davi, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu agradeço também o convite e a OAB de Rio Preto está sempre à disposição. Muito obrigado.